Bom, o Nepopó ele chega à sua 18ª edição pela primeira vez homenageando um grupo de teatro. A gente sempre homenageou pessoas que fizeram a diferença para o festival, para o Teatro São Joanense, não necessariamente artistas, os pipoqueiros, as cozinheiras, mas que todos contribuem com essa arte de fazer Nepopó. Nos 18 anos do festival, a gente está homenageando um grupo pela primeira vez, um grupo de teatro. Falar do Grupo GAR é falar de comunidade no palco, falar de pessoas que amam teatro, que têm compromisso com o social, com a comunidade onde eles estão inseridos, com o bairro onde eles estão inseridos. E eu acho que não haveria hora melhor, momento melhor para homenagear o Grupo GAR. Cara, o GAR, além de tudo, é um grupo de teatro que a gente admira muito. E já participaram algumas vezes do Nepopó. O João Paulo e a Ana Clara já ganharam premiações de ator infantil, melhor ator infantil, melhor atriz infantil. O GAR, eu tenho um carinho pelo trabalho que eles fazem, porque eles fazem o trabalho com as crianças. E o bairro onde elas moram, eu fui nascido e criado, é um bairro que precisa muito desse carinho, entendeu? Então, para mim, o GAR ele tem tudo a ver com o espírito do Nepopó Festival. Eu estava passeando assim na rua e eu vi umas pessoas ensaiando numa casa. Aí eu entrei, olhei, aí eu não me lembro muito bem quem foi, se foi o Queco, que me convidou. Falou, você gostaria de participar? Eu falei, claro que sim. Aí a minha primeira subida no palco foi de dançar a música da Madonna. Aí depois eu, umas colegas minhas, o Zé Luiz de Carvalho estava dando curso, nós resolvemos fazer o curso com ele. Aí fizemos o curso, apresentamos a peça Bruxinha que era boa, o Chapeuzinho Vermelho. Aí eu comecei a ficar muito interessada pelo teatro, né? Daí começou a minha paixão pelo teatro. Gostava muito de assistir, de ir ao teatro, mas era difícil pra gente ir, né? Então tinha um grupo que fazia uma peça toda semana, tinha uma peça no Centro Cultural. Aí eu tinha uma amiga minha, a Rosiane, ela falava assim, Helena, vamos. Ela era muito amiga do Queco. Eu falei, vamos. E eu gostava muito, aí a gente ia, ficava sentadinha lá atrás. Aí eu vi Dona Xepa, nem sei quem foi que fez. Eu vi assistir as peças com o Zé Luiz de Carvalho, com o Ney, e os musicais do Cacá. Nossa, era tão lindo ver essas coisas que eu ficava assim, gente, um dia eu quero subir no palco. Mas eu tinha muita vergonha, era muito tímida. Nós morávamos na roça, né? Aí falaram assim, tem que fazer um problema de teatro aí da cidade para ficar tudo bonito. Então, a Helena é muito disposta, né? Ela tem boa vontade de fazer as coisas. A Helena falou, eu vou fazer. Eu falei assim, e eu também vou fazer agora, na Semana Santa, eu vou fazer o teatro. Aí começamos, todo mundo lá da roça, vinha na cidade a fazer teatro, a Helena, né? O teatro dela enchia muito, enchia mesmo. E era muita gente, ela e a Maria. O pessoal ali lá ensaiar, eu também ia. Participei de 18 anos. E companhia também, 18 anos. A gente apresentava, falava assim, o grupo das meninas. Era o grupo das meninas, né? A gente era convidada para apresentar nos lugares, a gente apresentava fora mesmo. A gente ia em festa, dançava, dublava. A gente sempre fez essas coisas assim. E as pessoas chamavam a gente porque quando falava que a gente ia, lotava. E era muito bom. Fiz 7 anos aula de dança, porque o teatro me levou à dança. Aí eu fiz 7 anos de aula de dança do ventre, né? Aí até dei aula um tempo, mas depois eu parei, aí a gente apresentava. Aí a Helena, que é minha irmã, a gente fez dupla de novo, de dança do ventre. Porque eu passei o que eu aprendi para ela. Então nós fizemos uma dupla. A gente já apresentou em vários lugares, né? Quando tinha desfile, a gente era convidada para participar, para fazer a abertura do desfile. Aí depois nós conhecemos o Ney, começamos a participar do Novos Horizontes também. A gente viajava, apresentava por aí, com o Ney e com o Gara. Vamos participar do Evangelizarte. A gente tem um troféu de melhor espetáculo, com uma peça, um texto meu também, que era a Fórmula Secreta.
A gente fez ela no palco, depois a gente apresentou ela no Centro Cultural. No Evangelizar, começamos a pensar no nome, né? Gara. O Gara surgiu da ideia da minha irmã. Ela sugeriu, nós gostamos do nome, como ela é a diretora, aí nós apoiamos e ficou o nome Gara. O Gara é mais que um grupo de teatro, ele é uma família fazendo arte, fazendo cultura. E eu conheço há muitos anos, desde muito novo eu conheço o trabalho deles. As meninas, sobretudo, a Helena, a Marli, a Carminha, trabalhando com dança, não só teatro, é um grupo também de dança. E eu sempre achei fantástico, assim. Eu acho que elas têm um compromisso com a arte, uma motivação de fazer o trabalho que a gente fica encantado mesmo, assim. A gente está falando do grupo Gara, mas não se fala de Gara sem Marli e Helena. Não tem uma Semana Santa que Marli e Helena não estão participando, quando não é uma é a outra. Não tem uma Semana Santa. Eu acho que se um dia trocar a Salomé, a gente vai assim, poxa, por que trocar a Salomé? Que todo mundo já sabe que espera aquele momento da Marli ali, né? E Helena, cara, Helena é uma pessoa assim, que eu gosto muito. Eu costumo dizer que a Helena, assim, se ela tivesse feito uma faculdade de arte cênica, ela estava escrevendo novela. Ela estava adaptando novela, ela estava adaptando histórias de televisão, porque ela tem uma facilidade em fazer umas adaptações que na hora que você vai assistir os espetáculos, você fala assim, como que a Helena fez isso? E o legal do Gara é que é um grupo de família, né? Que tem as duas irmãs, tem a mãe, tem os dois sobrinhos, tem a outra irmã que não atua, mas é a contra-rega, é a mãe do João Paulo, é a mãe da Ana Clara. Então a relação da família é muito importante. E os meninos dão palpite, eles também falam. Isso é muito bom, pessoas elogiam, as pessoas veem. Não por mim, eu fico muito mais feliz vendo eles sendo elogiados. Não precisa eu ser elogiado. Eu gosto de ver eles no palco. Passaram tantas pessoas pelo Gara. Tem pessoas que começaram desde pequeno, foi subindo com o grupo, subindo. E as pessoas que passaram pelo grupo, todas sentem saudade, o legado que nós deixamos para elas. Todas falam, eu tenho uma saudade, se eu pudesse eu voltava. Tem filho que fala, quero que meu filho participe. E nós conseguimos também resgatar muitas crianças. Nós levamos muitas crianças. Nós fazemos peça infantil, com crianças mesmo, fazendo o papel de criança. E hoje a gente estava vindo, tem que abraçar todos, né? É mais de 10 crianças. Aí eles, tudo molhado, porque estão jogando futebol, brincando, aí chega, pendura, né? A gente abraça, a gente beija. Isso é muito gratificante. É sinal que a gente tem carisma, né? Isso é muito bom. É muito bom lidar com crianças. Elas grudam na gente. Eu falo que a Helena, por exemplo, a Marli, a Helena, a Carminha, trabalhar, colocar uma criança, às vezes de 5 anos num palco e acreditar que aquela criança vai entregar o texto, que vai entregar aquela história que elas estão planejando contar, é de uma responsabilidade muito grande. Ali você está lidando com o sentimento puro de uma infância e elas colocam as crianças para mais do que fazer teatro, se divertirem fazendo teatro. Tinha muita criança, muita adulta. E parecia muita gente lá no ensaio do teatro, né? Parecia. Os meninos daqui, meus netos, meus meninos da Maria do Carmo, os meninos aqui do Lemo, né? Juntavam muita criança e eles adoravam. Aí a minha mãe é assim, ela ia sempre nos ensaios e falava, isso não tá bom. Não gostei. A gente dançava, estava montando as coreografias em casa, minha mãe falava assim, não gostei não. Sentava, colocava uma cadeira, a gente ia ensaiando e ela ia falando, tá bom, não tá bom, olha, eu não gostei, pode mudar isso, pode mudar aquilo outro. A minha irmã Carminha também, mas ela não sobe no palco, ela ajuda a fazer o cenário, as roupas, os figurinos, né? Minha mãe ali apoiando, meu pai, sabe? Então, foi uma coisa que começou de família. Eu participava, nós ia da roça.
no teatro dela, que elas ficaram todas alegres vendo menina. Mas era muito bonita, ela uma vez fez o teatro de Mamãezona, né? Mas ela fazia muito bonito, né? A Helena, na Mamãezona. Aí veio conversar com ela, assim, faz o teatro de novo na Mamãezona. E ali ela continuou, né? Continuou fazendo teatro. Continuou ela e a Marli, né? E a Maria do Carmo também. A Maria do Carmo também mexia muito com o teatro. Meu pai contava história pra gente desde pequeno. Eu ouvia meu pai contando história. Aí eu me apaixonei pelas histórias e comecei a escrever. Teve peças que nós fizemos apenas com família. Sobrinho, sobrinha, afilhado, eu, Helena. Tem peças que foi assim. Atuar com o João Paulo e a Ana Clara, muito bom. É como se fossem nossos filhos, né? Porque cresceram com a gente acompanhou a gravidez. O João Paulo é um exemplo assim, de quando começou. Ele começou a fazer teatro com 8 meses de idade. 8 meses. Ele foi a sensação da peça que a gente fez. Aí daí ele sempre foi fazendo. Agora ele está com 19 anos. Com 8 meses ele fez o papel de menino Jesus. Que precisava, ele era o amor. Uma peça que a gente fez que chamava assim A Última Chance. É um texto meu também. Aí a Carminha soltou ele, pôs ele no chão, ele saiu engatinhando, todo mundo levantou, pensou que ele ia cair do palco. Meu coração quase saiu pela boca também. Mas ele ficava tão dentro do personagem que ele ganhou o troféu de melhor ator, menino. Ele tinha 4 anos, né? Mas ele desde pequenininho, ele sempre arrasou assim no palco. Até hoje ele gosta. Mas agora ele já tá maior, né? Mas o nosso amor é o mesmo. Eles não ficam um dia sem ver a gente. Todo dia é sagrado, ele passa lá em casa, às vezes a gente chama atenção, mas é um amor muito grande por todos os meus sobrinhos, mas os dois é que se apegou mais, né? Todas as peças do festival que ele participou, ele ganhou como melhor ator mirim. E a Ana também. Creio eu que ele tem 5, né? Troféus e ela tem 4. Eu nasci dentro do grupo, né? Então, com 8 meses de idade, eu já estava dentro do grupo já atuando. Então, eu sempre estive ali no meio, sempre estive no grupo dentro do Gara. Quando eu entrava no palco, eu dava vida pro personagem e ali era como se não fosse eu. Se fosse eu mesmo, eu não ia conseguir, porque eu sou muito tímido. Então, quando eu entrava, ali dava vida no personagem, aí era como se fosse outra pessoa. E aí eu já não sentia mais vergonha, não sentia nada. Eu conheci o neném mesmo no colo, assim, ó, neném mesmo, né, rapaz? No colo mesmo, ele aqui, ó. A Ana também. Participou do teatro desde o começo, né, rapaz? 18 anos que eu conto 18 anos que eu comecei a vir, né? Atuei com a minha avó na Semana Santa, ela era do povo e eu era do grupo das crianças, eu com a Ana Clara. E aí era muito legal, que a gente ia todo mundo, eu, a minha avó, minhas tias. A minha mãe sempre estava lá também, era muito legal. A Ana Clara, ela tem aquela presença de palco, que ela enche o palco. Ela pode estar sozinha, mas parece que o palco tá cheio. A minha participação no Grupo Gara começou quando eu tava bem novinha, né? Eu era criança ainda. Eu nem lembro direito, mas assim, tem fotos, né? Tem relatos. Mas o que eu lembro, assim, de mais antigo na minha memória foi quando eu fiz a Gatinha, que eu devia ter uns 8 anos. E eu era muito criança, foi assim que começou a minha trajetória. E eu só segui fazendo teatro, nunca mais parei. As apresentações pra mim eram muito gratificantes, né? Porque é muito legal você tá ensaiando. Você não acha que vai ser uma grande coisa, você tá ensaiando ali, mas você não tá vendo o figurino, você não tá inteiramente no personagem. Aí quando você tá na apresentação, você tá vestido do personagem, né? Não é mais você, é outra pessoa, é o personagem encarnado em você, e ver aquele pessoal assistindo e gostando, as crianças achando que é verdade. Então, assim, pra mim era muito legal, porque eu via o pessoal gostando de uma coisa que eu gostava de fazer também. E eu me sentia bem, porque eu pensava, pô, eu estou passando uma verdade. E é isso que pra mim o teatro é. A gente leva a fantasia, mas pra pessoa acreditar que existe aquele mundo irreal ali. Então, cada vez que eu via eles no palco, eu chorava. Chorava mesmo, porque eu ficava assim, é tão gostoso, sabe? Não tem explicação, não tem explicação atuar com a Marli.
Não tem explicação atuar com meus sobrinhos. A Jaqueline também, minha sobrinha, também atuava com a gente. Não, são sentimentos que não dá pra gente pôr em palavras. A gente tem relação de muita proximidade. É como se elas falam que é como se a gente fosse filhos dela, né? Eu e meu irmão. Então, assim, a gente tá ali como se elas fossem nossas segundas mães. A gente sempre age muito como família. Então, tanto no palco quanto fora do palco, é muito aquela relação de família, tanto com quem não é da família, né, que acaba se tornando da família depois que entra pro Gara também. Gosto de atuar com eles porque a gente se sente mais à vontade mesmo. E é legal, porque aí é troca de experiência. Às vezes, como minhas tias são mais velhas e têm mais experiência, a gente às vezes tá com dúvida. Como é que eu posso fazer esse papel aqui? Aí só vai lá e pergunta, né? Dá uma ajudinha. E tudo que eu queria fazer, ela sempre me incentivaram. Eu sempre gostei muito da área do teatro, muito da área da dublagem. E aí, todos os sons que tem nas nossas peças eu faço, com a boca e tal. E foi muito boa a participação delas na minha vida dentro do teatro, exatamente por conta desse incentivo que eu sempre tive delas. As duas, né, como mãe, né? Ela é tia no falar, mas o cuidado que elas têm, o amor ali, eu sinto que é de mãe. Porque onde elas me vê, elas vai, abraça e perguntam até hoje como é que eu tô. Tava num período assim mais cabisbaixo na época, e aí eu recebi um convite da minha prima, que ela já fazia parte do Gara. E aí eu fui sem muita pretensão e acabei sendo muito acolhido ali pela Marli, pela Helena. E aí a gente foi criando amizade, elas já começaram a me incluir nas peças. Um grupo que eu tenho um carinho imenso até hoje. Porque ia muito além do teatro. Porque todos os ensaios a gente ia e no final tinha aquele encontro mesmo, sabe? De a Helena ter aquela sensibilidade de perguntar como é que foi seu dia, o que você tinha passado. Porque eu acho que elas sempre trabalharam com criança. E então elas sempre se sentiram muito próxima e aberta a ouvir. E aí ela tem todo esse lado também mais empático e tudo mais. Então, tipo assim, foi impressionante. A gente ia pro teatro, amando o teatro, mas mais ainda essa conexão que a gente tinha do pós o ensaio, sabe? E quando começava a acontecer alguma coisa que ia meio que afastar a gente assim, a gente retomava exatamente por causa dos encontros que a gente tinha no final. Porque nessa época teve muita conexão do grupo, sabe? E aí teve toda essa sensibilidade de todo mundo. Então todo mundo tava meio que se abraçando e fazendo acontecer. Quando eu entrei no grupo, eu estava passando por um momento delicado na minha vida, que era a descoberta da minha sexualidade, né? E eu me via muito deslocado, né? Eu estava deslocado do que eu tinha que ser, que queriam que eu fosse, mas existia a pessoa que eu queria ser, sabe? Então, o teatro em si me ajudou a despertar esse sentido, a me entender enquanto pessoa também. E no Grupo Gara eu recebi esse acolhimento, sabe? Pelo que eu me lembro, assim, eu tenho recordações muito fortes da casa da Helena e da Marli, porque elas são primas da minha mãe. E eu lembro de ir na casa delas e eles tinham um quarto que elas guardavam os figurinos. Então, pra gente, era uma brincadeira muito boa. A gente chegava lá e a gente ficava encantado com aqueles figurinos e brincava de ser outras pessoas, etc. E aí, com o decorrer dos anos, eu fui participando de várias apresentações. Tradicionalmente, o Grupo Gara abria o Festival do Teatro. Então, a gente sempre fazia, né, as peças infantis. Já fiz Chapeuzinho Vermelho, já fiz A Bruxinha que Era Boa. A gente adaptava alguns clássicos para apresentar no festival. E muita gente passou pelo Grupo Gara, né? Eu vi muita gente crescer, inclusive. Quando eu entrei no grupo, Ana Clara e o João Paulo eram pequenos. E hoje em dia eles já estão formando o ensino médio. Então, o grupo serviu também de trampolim, né? O grupo serviu para crescimento pessoal e profissional dessas pessoas também. Uma frase muito legal que a Helena sempre me falava é sobre o artista. Você se tornar um artista completo. Estou fazendo teatro? Estou fazendo teatro. Mas aí vou me entregar tudo e acrescentar tudo que eu tenho ali. E aí eu vejo que tem alguma deficiência em alguma outra arte, eu vou e tento procurar para poder complementar, para aprender, para depois criar uma construção maior do meu lado artístico. É exatamente nessa busca
né, do artista completo. De legado pra mim, das minhas tias, eu acho que eu vou levar a persistência delas. Pra elas, assim, está dando errado agora, mas é do momento. Então a gente pode fazer alguma coisa pra melhorar. A gente tem condições pra mudar esse cenário e melhorar. Então, pra mim, elas são muito persistentes. É uma persistência de não deixar morrer aquilo que você ainda acredita. Todos os ensinamentos, todos os puxões de orelha, com certeza. A persistência delas de sempre nunca desistir, mesmo quando não tem nada pra dar certo e elas vão, continuam. A garra, a coragem delas de botar a cara e fazer acontecer. Eu acho que isso pra mim é o que eu vou levar pra minha vida. O que mais me marcou nesse trabalho foi a diversão, sabe? A gente se divertia muito. A gente gostava de ir para os ensaios, né? A gente ficava ansioso para que a Helena escrevesse um novo texto e a gente pudesse encenar. E o que eu passei no grupo me ajudou, inclusive, na minha trajetória profissional, porque o professor ele acaba que ele também é um ator, né? Na sala de aula a gente encena sempre para poder adaptar os conteúdos. E eu levo muito essa questão de família, de companheirismo, porque a gente se dava muito bem, todo mundo. Era uma dinâmica muito saudável e o grupo também ele formou muitas pessoas, então tinha desde de menino pequeno até senhor idoso, etc. A gente conseguia trabalhar bastante e foi um espaço de formação para. Eu queria dizer para o Grupo Gara, Marli, Helena, Carminha, todo o Grupo Gara, pessoas que hoje inclusive trabalham com o Nepopó, o caso do João, da Ana Clara, a própria Helena já trabalhou com a gente, a Marli, a Carminha fica sempre ali, também monitorando, sempre junto. Pra gente foi uma grande alegria receber o Grupo Gara na produção do Nepopó. Eu acho que é uma das conquistas, uma das melhores conquistas que a gente teve nos últimos anos. A gente deseja que o grupo sempre continue sonhando, continue produzindo e também que esteja com a gente no Nepopó, nos ajudando a fazer esse festival com o mesmo sonho que eles fazem em grupo. Façam também com a gente no Nepopó. Desejo sucesso, desejo que nunca deixem de sonhar e de acreditar na comunidade, na periferia. O Nepopó não poderia fazer 18 anos sem homenagear um grupo tão importante, tão valoroso para a cidade, que tem todos os valores que a gente acredita que um teatro para a sociedade precisa ter. Parabéns a vocês, aproveitem a homenagem, vivam essa homenagem. Passa rápido, mas fica para sempre na história do Nepopó. Marli e Helena, abraço para vocês, parabéns, é homenagem mais do que justa, porque vocês estão aí ativas sempre, e queria agradecer a confiança de vocês de emprestar o nome para o festival 2026. Valeu, beijão, coraçãozinho para vocês.